Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto de execução, e sempre destacando, né, que o objetivo da academia, o meu objetivo de vida, é fomentar um empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Venha para os nossos workshops todo dia, eles são pré-agendados. Para você agendar, você entra na descrição do vídeo, o primeiro link é o link do WhatsApp. Aí você marca, nós agendamos lá uma reunião, um workshop gratuito. Eu tiro a dúvida sua dos assuntos de terraplanagem e qualquer outro assunto aqui da academia. Tá? Eu espero você lá. Bom, a nossa mini aula de hoje vai falar de controle tecnológico. Nós temos um procedimento, procedimento, nós temos um procedimento de número 3743. E temos uma série de procedimentos, uma série de termos de referência, né? Modelos de especificação técnica, vários tipos de obra. E por que eu estou falando isso? Porque depois de 35 anos desenvolvendo, aprendendo como empresário da área, né? Hoje eu estou como alguém que está só orientando, fomentando o empreendedorismo geotécnico. Ou seja, eu estou servindo a humanidade, passando tudo aquilo que eu recebi como dádiva de aprendizado de Deus, né, através do Espírito Santo, para quem quiser aprender conosco. Aí, na verdade, não é conosco, aprender com o Espírito Santo, né? Mas, enfim, a gente fala a linguagem aqui do ser humano, linguagem natural, né? Temática, aí, para o entendimento. Então, é esse procedimento, eu te dou o procedimento, te explico o procedimento, eu quero que você aplique o procedimento, porque é fruto do que nós aprendemos nesses 35 anos de trabalho. E ele está relativo à locação de obra nesse slide. Vocês podem ver aqui os detalhezinhos, que é o testemunho e o piquete. Testemunho e piquete na crista de corte no pé do aterro. Tá? Para que então o pessoal. Eu estou, na verdade, com essas marcações, eu estou desenhando no campo o projeto que vai ser feito, ou seja, as escavações e aterros. E, fora esses detalhes, a gente tem outros que, à medida que vai ser feito a obra, a gente vai colocando no procedimento, como vocês podem conhecer depois nesse procedimento. A alocação da obra será realizada por topógrafo contratado pelo cliente, caberá ao técnico de campo, olha só, há uma função do técnico de campo acompanhar a topografia, compreender e exigir as seguintes marcações da obra, nesse desenho que veio primeiro, né? Então, se eu não treino um técnico de campo, eu tenho que treinar um engenheiro, eu treino um engenheiro para treinar o técnico, mas alguém tem que fazer, o engenheiro tem que entender. Isso é importante porque nós ficamos muito na mão do topógrafo. O topógrafo falha, tem que ser chamado, geralmente ele não está direto na obra. Aí mesmo que esteja, muitas vezes ele não foi orientado para fazer isso, né? Bom, exigir da empreiteira e responsabilizar-se pela preservação das cruzetas e marcação da obra conforme o esquema abaixo. Quer dizer, a molecada, dependendo de ter essa obra, vai lá e tira o testemunho, geralmente. Por isso que o piquete tem que ficar só com uma cabecinha para cima, é difícil de achar, exatamente para o topógrafo não perder a locação, ele pode perder o testemunho. Mas o que é o testemunho? Vamos ver se vem na próxima. Não, vai ver. Então, o testemunho, ele testemunha aqui o D e o C. O que é o D? É a distância. O que é o C? É a altura de corte. Vai ter o correspondente aqui na tela. O que é o D? Essa distância aqui. A distância do piquete, né? Que o piquete está bem próximo aqui, é a distância, então, do ponto da crista até o pé da escavação, né? E o C? O C é a altura. Essa altura aqui. Tá? Então, no campo, eu vou ver um piquete aqui, vou ler o que é o C e D e vou ter uma ideia desse ponto, depois eu posso conferir. E isso é necessário para o próprio operador da máquina saber fazer essa escavação.
para não fazer errado. Geralmente tem um gredista, que é o cara que pilota esse controle, essa verificação no campo. Outra coisa fundamental no controle tecnológico que está no nosso procedimento é a sobrelargura e os degraus de encaixe de um aterro com o solo remanescente de uma escavação ou uma encosta que está próxima, que vai encostar esse aterro. Bom, no encosto, nós devemos fazer em degrau. Não é fazer degrau como se fosse uma escada até lá em cima, não. Você faz um degrau, compacta. Você faz outro degrau, compacta, e assim sucessivamente. Nós temos que garantir um bom contato entre esse solo que está aqui, um achurado horizontal, que é o aterro, um corte, né, que está remanescente aqui. Né? Eu não vou falar aqui de problema de cálculo de estabilidade, sondagem, porque não é o objetivo desse controle tecnológico dessa minha aula. Falaremos em outra oportunidade. Então, executivamente, não dá para fazer esse aterro. Vamos supor que essa é a linha, vamos supor, não, aqui no caso, essa é a linha do projeto. Essa linha tem que ser a final. Eu não posso fazer essa linha final exatamente aqui. Eu tenho que fazer a mais, eu tenho que fazer a mais para confinar e compactar bem essa linha daqui para dentro. Então, eu vou compactar a mais, vou fazer uma sobrelargura para compactar, ter um confinamento e depois ter que tirar essa sobrelargura. Então, tem que estar isso nas especificações, tem que estar isso no controle tecnológico. Né? E aqui está no nosso procedimento de controle tecnológico. Aqui uma outra coisa importante, as faixas de compactação elas têm que ser controladas, em termos de largura, espessura, altura, né? E elas devem ser, então, esse desenho, umas que elas são desencontradas, como uma parede de tijolo que desencontra as faces. Né? Aqui sim, aqui nós estamos tirando a sobrelargura. Antigamente, né, muito antigamente, para obras pequenas, essa remoção era à mão, não tinha como. Mas já faz muitas décadas que nós temos as escavadeiras hidráulicas. Né? Então elas vão cortar exatamente o que precisa cortar, que é a sobrelargura, né? Para ficar um talude certinho. E aí tem outros cuidados com relação à drenagem provisória, a proteção provisória superficial. Porque se você faz esse talude, tira a sobrelargura e pega uma chuva, bobear, você perde a obra. Então você tem que tomar cuidado, que é outro tema das nossas mini aulas, que é a drenagem e proteção provisória. Era isso que eu queria apresentar nessa mini aula, e sempre destacando então, a importância de ter tudo isso caracterizado através das especificações técnicas e ter uma empresa de controle tecnológico. Por isso que eu falo controle tecnológico, não é controle tecnológico de uma camada. A gente prega que o controle tecnológico tem uma visão holística. Hoje, para mim, o controle tecnológico é uma empresa que faz, não é um técnico. Né? E aí eu falo, não, mas é um técnico de uma empresa. Sim, mas ele tem uma liderança no campo que precisa ser treinada. O engenheiro também que orienta precisa ser treinado. Quando eu falo empresa, que para mim é um engenheiro que libera a camada, não é o técnico. O técnico pode ser responsabilizado, tem que ser o engenheiro. E é isso que eu venho vendo assim, terrivelmente torto. O controle tecnológico está sendo feito por um técnico, né? E não fazendo tudo que eu entendo que seja necessário. Ainda a semana eu tive uma reunião e eu falei que o controle tecnológico que estavam fazendo não tem nada a ver com o controle tecnológico que eu recomendo que se faça. Né? E pior, que era para questões de taludes e muros de arrimo, né? Solo reforçado. E aí eu estou alertei, mas eu tenho a impressão que não vão dar muita atenção para isso. O nosso controle de aterro, ele, ele não é só verificar o grau de compactação e desvio de umidade, porque isso não garante o parâmetro de resistência daquele aterro. O que nós precisamos no controle tecnológico é garantir o parâmetro de resistência adotado no projeto. Bom, era isso que eu queria apresentar nessa mini aula e reforço sempre, na descrição do vídeo tem
todas as atividades da academia. A primeira é do grupo do WhatsApp. Se inscreva lá no grupo do WhatsApp, agende um workshop conosco e a gente orienta e cede documentos compatíveis aí com a sua necessidade para você tocar o seu trabalho e a gente trabalhar com você e você trabalhar com a gente. Ou seja, vamos trabalhar juntos. Obrigado, até a próxima mini aula. Compartilhe, mais do que compartilhar, participe do nosso projeto, que é nosso projeto. Até a próxima mini aula, obrigado.